Nossa entrevistada de hoje aqui no Tabuleiro do Poder é Marina Silva. Marina Silva é uma das ambientalistas mais respeitadas no mundo. Ministra do Meio Ambiente durante o governo Lula, já foi vereadora, deputada e senadora pelo PT e pelo PV. Disputou a presidência da República em 2010, 2014 e 2018, sendo a última pelo Rede Sustentabilidade, partido do qual ela é uma das fundadoras. Marina, muito obrigado por falar aqui com a gente no Tabuleiro do Poder. Obrigada. Marina, eu gostaria de começar já te perguntando, hoje em dia o governo Bolsonaro, muito essa questão do desmatamento, que ele não reconhece os números e está nessa polêmica, né? E aí a senhora disse numa ocasião, em alguma dessas entrevistas, que o governo Bolsonaro segue uma política antiambientalista. Eu queria te perguntar por quê? Por tudo que ele faz, por tudo que ele diz. É uma política antiambiental. Não tem como caracterizar de uma forma diferente. Ele já ganhou a eleição e já na transição disse que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Não fez isso do ponto de vista prático, mas legal. Mas está fazendo do ponto de vista prático, porque ele foi desestruturando o Ministério, né? Tirou o Serviço Florestal do Ministério, botou na Agricultura, acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, tirou a Agência Nacional de Água, botou no Ministério da Integração. O tempo todo ele enfraquece o IBAMA e o ICMBio, mudou a estrutura do CONAMA e agora essa polêmica com o Serviço Público de Monitoramento do Desmatamento, que é o INPE. Que tem dois sistemas, o sistema PRODES e o sistema DT. O sistema PRODES para dar o dado com precisão do índice de desmatamento e o sistema PRODES para ser um sistema de alerta. E ele pega o que é um sistema de alerta e diz que não tem precisão, por isso precisa de um outro sistema, que os dados estão exagerados, para lançar uma cortina de fumaça, desconstituir o INPE, tanto é que o presidente foi exonerado. Então, é uma política antiambiental mesmo, não é? E eles estão agora com esse ataque à demarcação das terras dos índios, ameaçando mineração, alugar a terra dos índios, enfim, terra arrasada. O desmatamento está crescendo de forma descontrolada. Pois é, Marina, você comentou inicialmente que a ideia do governo era nem ter mesmo o Ministério do Meio Ambiente, depois acabou tendo negociações para ter lá o ministro Ricardo Salles. Eu queria, então, uma avaliação da senhora, como é que está esse início de gestão do ministro Ricardo Salles? Ele é o executor do desmonte da política ambiental brasileira. Ele não é ambientalista, é o primeiro ministro antiambientalista que nós temos na história do Brasil. Nem na ditadura militar isso aconteceu. Então, em nenhum momento da história você teve alguém que operasse contra a agenda da proteção aos recursos naturais. O ministro, ele é uma pessoa que opera uma agenda do início do século XX, final do século XIX. Como se fosse possível, não é, voltar atrás em tudo que já se fez, em tudo que se sabe, do grave problema das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade, do acrescimento que está alterando uma série de fatores em relação aos processos naturais. Ele, digamos assim, desconstrói completamente qualquer relação com a comunidade científica, com os ambientalistas, com os acordos e com todo o esforço diplomático que foi feito ao longo de anos para que o Brasil tivesse um protagonismo internacional na agenda do clima, de conservação da biodiversidade, de combate à desertificação e tantas outras agendas. Marina, sobre o Fundo Amazônia, a Alemanha e a Noruega, eles fizeram certo em suspender? Quais são as consequências que a gente vai poder ver a longo e a curto prazo? Nesse momento, uma coisa a gente pode afirmar com todas as letras. O governo fez errado, e muito errado. Porque o fundo ele foi concebido para combater desmatamento e, com isso, reduzir as emissões de CO2. E ele foi concebido durante a minha gestão, eu estava no Ministério, porque nós conseguimos fazer um plano que reduziu o desmatamento por 10 anos em 83%. E com as emissões evitadas do desmatamento que não aconteceu, graças ao plano, a Noruega resolveu fazer um aporte de recursos que nós internalizamos no BNDES, destinado a fortalecer a governança ambiental, as atividades de desenvolvimento sustentável e também as comunidades locais.
E isso é muito bom, porque você não consegue combater desmatamento apenas com a agenda de comando e controle. Se não pode fazer, como é que pode? O que pode fazer? E é possível fazer de forma correta e sustentável. Então, o fundo foi criado para proteger, evitar emissões. Aí o governo propõe que o fundo seja utilizado para fazer regularização fundiária. Regularização fundiária de terras que foram invadidas, griladas e desmatadas ilegalmente. É uma perversão dos objetivos do fundo. Você não só vai desviar o recurso que era para proteger, como vai premiar aqueles que devastaram. Então, o governo da Noruega e da Alemanha suspenderam parte do aporte de recursos para o fundo. E isso é um alerta para que o governo reveja suas posições, e assuma o que está, digamos, determinado, que é proteção de florestas, e por isso estamos recebendo dinheiro a fundo perdido. Agora veja a contradição do governo. No momento em que a gente está vivendo uma crise fiscal, que não tem dinheiro, que estão cortando recursos da educação e de todas as áreas do governo, você renuncia um dinheiro a fundo perdido, 3 bilhões, e toma um empréstimo dos BRICS de 2 bilhões, com uma diferença, porque o dinheiro desse empréstimo, você tem que ter retorno, contrapartida, tem que pagar. E ninguém empresta dinheiro se não for com juros, né? E você devolve um dinheiro a fundo perdido e vai tomar empréstimo. Realmente é um governo que é totalmente incoerente, nunca disse o que veio fazer, só diz o que ele vai destruir. E a senhora vê uma chance real dessa pressão internacional de tantos ambientalistas como a senhora que estão criticando, uma chance real de mudança nessa postura do governo Bolsonaro? Ele já teve que, pelo menos, fingir que mudou em algumas questões. Ele disse que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Então, isso criou um problema para a imagem do agronegócio brasileiro muito forte. Ele teve que voltar atrás. Ele disse que ia sair do Acordo de Paris. Aconteceu mesmo. Ele teve que voltar atrás. É claro que a pressão mais forte, mais significativa, deve ser a do povo brasileiro, para proteger os nossos recursos naturais. Mas o Brasil não está dentro de uma bolha, ele está situado no mundo. Então, ele tem agora o acordo do Mercosul com a União Europeia, que tem cláusulas ambientais, tem que proteger os índios, tem que proteger a Amazônia, tem que cumprir com as metas do desenvolvimento sustentável, os objetivos. E se ele não faz isso, não tem como ratificar o acordo no Parlamento Europeu. E o tempo todo o presidente destrata grosseiramente até parceiros históricos do Brasil, a França, a Alemanha, enfim, todos os países que estão nessa batalha de ajudar a mudar o clima. O Brasil, na prática, já saiu do Acordo de Paris, na prática, está desmontando o Sistema Nacional de Meio Ambiente, está desmontando a governança ambiental, está indo para uma economia do final do século, do início do século XX. E até mesmo com já críticas muito fortes de setores da indústria, do empresariado e do agronegócio, que estão vendo o prejuízo que irão sofrer com esse tipo de postura. Algumas dessas atitudes, elas são irreversíveis, né? O desmatamento, até que ponto um presidente pode ir dizendo que ele foi eleito pelo povo, assim? Qual a legitimidade que um presidente tem para fazer isso? Até um ponto chamado Constituição brasileira. Nós temos uma Constituição que tem um artigo 225 que protege o meio ambiente. Nós temos uma Constituição que assegura a função social da terra. Nós temos uma Constituição que assegura a liberdade de imprensa, os direitos individuais, enfim, isso é o limite para um presidente da República. O problema é que ele parece que não tem limite. Então, se ele não tem, a sociedade brasileira, o Poder Legislativo, o Judiciário, tem que dizer qual é o limite. O limite é o da Constituição. Marina, agora vamos falar um pouquinho da Operação Lava Jato. Se completa 5 anos, então, dessa Operação Lava Jato para o país. E eu queria te perguntar, pondo na ponta da balança, qual a avaliação que a senhora faz da operação para o Brasil? Necessária, porque a corrupção no Brasil é um mal
inaceitável e os prejuízos que ela traz são enormes. A corrupção é um câncer que precisa ser extirpado. Então, a Lava Jato deu uma grande contribuição. E eu costumo dizer, o fato de ter dado uma grande contribuição não isenta se erros foram cometidos ao arrepio da lei. O problema é que a investigação e punição desses erros não podem servir de desculpa para anular o trabalho que foi feito. Então, as mensagens vazadas pelo site do Intercept Brasil, a senhora viu alguma irregularidade nesses vazamentos? Como é que a senhora reagiu a essas mensagens, então? A lei diz que não pode haver nenhum tipo de combinação entre os que estão investigando e aquele que está julgando. Então, a justiça tem que se ater ao conteúdo desses diálogos. E eu acho que é importante que a gente também não fique repetindo a mesma coisa que a gente tinha na época das investigações, quando a Dilma estava no poder, em que se desviava o foco do conteúdo do problema em si para única e exclusivamente a forma. Então, acho que estão usando a mesma estratégia, certo? É um crime, qualquer tipo de quebra da privacidade de quem quer que seja, inclusive da justiça, é crime. Então, quem cometeu o crime deve pagar por ele. Mas o que veio à tona não pode ser secundado, porque, uma vez comprovado que esses diálogos existiram e se está ao arrepio da lei, então, que os mecanismos da justiça sejam acionados, sem prejuízo do que já foi tramitado, julgado e investigado. Em uma dessas reportagens, a rede foi acusada de ter sido usada pelo Deltan Dallagnol para promover uma ação contra Gilmar Mendes, impedindo que ele soltasse presos que não fossem de ações e processos que ele era responsável. Como o partido se posicionou sobre isso? A rede tem uma trajetória de entrar com processos na justiça para assegurar a justiça. E um parlamentar, ele recebe centenas de sugestões. E o senador, ele disse que ele não teve nenhum contato. Mas eu estou falando pela rede. Se um parlamentar da rede vem com uma iniciativa e a direção da rede julga que aquela iniciativa é em favor da justiça, dos atos republicanos, não temos por que deixar de fazê-lo. Havia a ameaça de que o Beto Richard, que está envolvido em graves casos de corrupção, pudesse ser solto. E era do interesse público de que não fosse. Esses vazamentos, a senhora acha que eles podem influenciar na condenação do Lula de alguma forma? Houve uma condenação em segunda instância e essa condenação está seguindo os trâmites legais, inclusive com o acompanhamento do Supremo, que é da mais alta corte. A senhora disse em um evento sobre os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro que ele e a Dilma têm práticas parecidas em relação à corrupção, até aqui. Por quê? Porque quando você trata o problema de corrupção sempre como problema dos outros, e quando envolve a você mesmo, você tenta criar mecanismos de negação da realidade, mesmo quando os fatos e a justiça estão indo na direção do alcance das provas, ou você tenta de alguma forma obstruir a justiça. Agora é um caso clássico de tentativa com essa retirada do delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Por que um presidente da República se envolver diretamente numa decisão que pertence ao delegado, ao diretor-geral da Polícia Federal? É muito, no mínimo, muito estranho. Com certeza o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro tem uma implicação. É disso que eu estou falando, não é? O caso Queiroz, todas as investigações que estão sendo feitas. Marina, agora falando do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Ele, inclusive, é um dos militares que está no governo que tem um número de militares maior do que os anos anteriores. Como é que a senhora avalia, então, a presença de militares no governo e, em especial, também do vice-presidente da República? Acho que o vice-presidente até hoje está bastante recolhido. Não sei a razão desse recolhimento, porque no começo ele estava bastante proativo, mas não tenho nenhum problema de que se tenha militares, desde que tenha clareza de que é um governo civil. E acho que em alguns casos eles até ajudaram, porque quando o presidente Bolsonaro fez uma série de bravatas
já indo na ideia de algum tipo de conflito com a Venezuela, acho que os militares tiveram um papel importante nesse momento para mostrar que numa democracia o que vem na frente não é a guerra, é a diplomacia. E isso vindo da parte dos militares foi muito importante. E eu espero que eles tenham um protagonismo agora em relação à questão, inclusive, da Amazônia. Marina, agora falando rapidamente da reforma da Previdência também, que está tramitando aí no Congresso Nacional. Como é que a senhora recebe esse texto? É importante uma reforma da Previdência hoje para o país? É importante uma reforma da Previdência, eu advoguei isso desde 2010, quando fui candidata pela primeira vez, porque o déficit da Previdência é real e o problema do bônus demográfico que está indo embora vai nos deixar numa situação muito difícil quando tivermos uma maior quantidade de pessoas aposentadas e uma menor quantidade de pessoas trabalhando. No sistema que está hoje é insustentável. O problema é que a proposta que foi feita, ela não combateu privilégios. Infelizmente, não tem princípio de equidade porque os privilégios estão intactos. Militares, o judiciário, o próprio legislativo. E ainda cria um problema grave, porque a corda quebra sempre do lado dos mais fracos. E boa parte das atrocidades que tinham na reforma inicial só não se concretizaram em função da mobilização da sociedade civil e do esforço de parlamentares que têm uma visão progressista dentro do Congresso. Marina, em abril, a senhora defendeu a necessidade de uma oposição que ficasse fora da órbita do PT. Isso está acontecendo? Como a senhora vê a oposição hoje, num geral, ao governo? Eu diria que tem uma dificuldade, porque é um governo que não tem, digamos assim, nenhum canal de entrada. Acho que todo mundo tem dificuldade, independente de quem seja. E quando eu digo entrada, não é fazer parte do governo, é um governo que não tem compreensão ou não quer ter compreensão dos tempos. Em outros governos, as pessoas pelo menos se constrangem. Esse é um governo que não se constrange. Um governo que diz que um presidente que diz que vai nomear o filho embaixador, digamos, do país que é uma potência no mundo, a embaixada mais importante do mundo, uma das mais importantes do mundo, porque ele vai poder ajudar com a relação que tem com o presidente Trump, com o filho dele, a ter apoio para fazer a mineração na terra dos Yanomamis. É uma coisa totalmente nonsense, sabe? Então é muito difícil você conseguir colocar uma agenda quando essa agenda não tem registro. É uma agenda que não tem registro. Então, se você está falando de direitos humanos, que ele não está fazendo, eles entendem como se fosse um elogio. Você diz que o meio ambiente está sendo destruído, eles entendem como um elogio. Você diz que os índios estão correndo risco, eles entendem como um elogio. Você diz uma série de questões em relação à educação, à ciência, à tecnologia, eles não têm registro. E não tem registro por despreparo, não tem registro por uma ideologia cega. A senhora concorda com a avaliação de que está sendo feita de que o próprio governo fabrica crises? Eu acho que o próprio governo é a crise. Ele é a crise. Por isso ele é uma indústria de emanação de problemas. A senhora vê o Haddad como um sucessor do Lula? Qual será a próxima figura do PT que vai ficar no lugar dele? É muito difícil você falar de sucessor quando você tem uma figura carismática muito forte, porque o carisma ele é avassalador e ele é importante, mas se o líder se alimenta do seu próprio carisma, ele acaba não formando outras lideranças. Na Amazônia tem uma árvore que se chama taxi. Embaixo dessa árvore não nasce absolutamente mais nada. E tem gente que, às vezes, partidos, não conscientemente, não de propósito, mas parece que fazem a política do taxi. Então, é muito difícil, não é? Porque os líderes carismáticos, eles têm uma força gravitacional muito grande, não é? Ou quando eles são carismáticos, porque têm um contato direto com a sociedade,
ou quando eles têm esse contato por outros atributos. Eu acho que os partidos políticos, historicamente, no Brasil, eles sofrem dessa coisa de ter uma figura, não é, que é ela que alavanca o tempo todo o processo partidário. Por isso que quando nós criamos a rede, nós fomos criando uma série de contrapesos para evitar isso. Porque, querendo ou não, as pessoas ficam repetindo, é o partido da Marina, é o partido da Marina. Acho que o carisma hoje, ele precisa ser usado para mostrar para as pessoas que não devem depender do carisma. Senão depois fica um vácuo também. Fica um vácuo, e às vezes é letal para a democracia. E se tiver componentes de populismo, tanto pela direita quanto pela esquerda, é avassalador. Marina, queria muito também ter a oportunidade de estar de frente com você para perguntar, você tem feito uma maratona de disputas à presidência da República, já foram 3 eleições. Eu queria entender melhor o que tem ficado dessas disputas, como é que é participar dessa corrida eleitoral tão intensa? É um processo difícil, mas também muito gratificante. Poder debater o Brasil com os brasileiros é muito rico. Antes de fazer a primeira campanha em 2010, eu sempre me percebia apenas como uma pessoa que está dentro do Brasil. Hoje eu me sinto dentro do Brasil, mas tem um Brasil dentro de mim também, né? Eu conheço todos os estados do meu país, conheço lugares, situações, sofrimentos, belezas, riquezas, criatividades, dores e delícias, que é uma riqueza muito grande. Por outro lado, quando se faz uma escolha de disputar uma eleição sem utilizar as práticas que você critica, é muito difícil, não é? Nós tomamos uma decisão de que a nossa campanha nunca iria utilizar da violência política como método para angariar simpatia. E a gente pagou o preço por isso, mas é um preço consciente. O que a senhora pensa para o futuro, para outros cargos? Pretende se candidatar à presidência mais uma vez? O que você tem vislumbrado de cargos políticos? Já saí por 3 vezes. Hoje eu me sinto tranquila em relação a essa questão, porque quem já participou de 3 eleições não tem que ficar repetindo se vai ou não vai sair candidato. Eu já dei uma contribuição, eu já me sinto em paz com a minha consciência, talvez de ter saído numa das eleições mais difíceis, que foi a de 2018, e eu digo mais difícil tanto pela polarização, pelo ódio, por tudo que estava acontecendo no Brasil, mas em função do que eu vivi em 2014. 2014 foi inaugurado comigo as fake news, que serviu de escola para a campanha do Trump. Então, depois de ter passado por aquele massacre e ter conseguido, graças a Deus, ao povo brasileiro, a minha família, meus amigos, meus parceiros, ter coragem de sair novamente, eu me sinto, digamos assim, em paz com a minha consciência, com as contribuições que eu já dei para o Brasil. Marina, tem muita gente que fica dizendo, que te vê apenas de 4 em 4 anos, justamente nas disputas eleitorais. E aí você tem respondido sobre isso, que realmente não aparece tanto, porque não está nas páginas policiais, não está envolvida com corrupção. Mas aí eu queria te perguntar, a senhora já começou até a falar sobre isso, o que a senhora tem feito nesse período sem ser de eleições? Tem contribuído com a rede? Como é que tem sido o teu dia a dia fora desse intervalo? Trabalhar muito. Eu trabalho na minha sobrevivência, eu sou professora, às vezes eu sou convidada por universidades para dar palestras fora do Brasil. A maioria das palestras que eu dou é da minha causa, da minha militância, então eu não tenho nenhum tipo de remuneração por isso, mas algumas universidades e algumas fora do Brasil me convidam, então eu tenho que combinar o meu trabalho para a minha sobrevivência e da minha família com a minha ação política. E faço isso intensamente. Mas quando você não tem mandato, fica mais difícil ter essa visibilidade toda. E existem uns que fazem esse discurso do sumido de má fé. Eles sabem que eu não estou sumida, porque quem está sumido não precisa nem falar que está sumido, né? Está incomodando mesmo, porque não faz o discurso que eles querem, não tem a prática que eles querem. E a visão autoritária de esquerda e de direita é assim: se você não está no território deles, agindo como eles, falando como eles, sendo como eles, então você não existe.
Eles têm essa força gravitacional de querer eliminar a diferença, digamos assim, essa ambição narcísica de que eles são únicos, não é? De que a única coisa que pode existir é a sua própria imagem e semelhança. E eu, graças a Deus, há muito tempo rompi com isso. Eu vejo a política como um processo vivo e não como mera repetição. E talvez por isso aqueles que trabalham com a repetição têm tanta dificuldade de me enxergar. Marina, então, para a gente finalizar, qual conselho a senhora daria hoje para o presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que eu vou falar o que eu diria para mim mesma e para qualquer pessoa que fosse presidente da República, não é? Estou falando para qualquer um que chegue lá. Tem que respeitar a Constituição. A Constituição é o limite. E a nossa Constituição protege os índios. A nossa Constituição protege as liberdades individuais. A nossa Constituição respeita a função social da terra. A nossa Constituição não assegura que se transforme a instituição presidência da República numa familiocracia. Então, tem que respeitar a Constituição. Isso é válido para qualquer um que ocupe essa função. Aliás, quem chega à condição de presidente da República, não é, tem que ter a Constituição como o guia de todas as suas ações. Não pode se desviar do caminho. Marina, foi uma grande honra te receber aqui no Tabuleiro do Poder. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Marina.